Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de Anime, e vamos falar desse episódio número 8 de Vinland Saga, que tem muita coisa pra falar, mas só depois da vinheta. Esse episódio teve muita coisa, teve escravidão sendo abordada, teve a batalha do Thorfinn com Askeladd, que não é só uma batalha física, e também teve a introdução o retorno da guerra entre ingleses e dinamarqueses, né, que aborda umas outras questões. Então vamos começar aí pela parte da escravidão. Esse episódio ele aborda dois pontos de vista da escravidão. A escravidão na relação dono-escravo, que é o que a gente pensa quando aparece a palavra escravidão na nossa frente, né? E a escravidão no âmbito ideal também. E aí o Askeladd ele mostra claramente que, por exemplo, o Gorm, ele é escravo do dinheiro e ele não é, portanto, muito diferente da sua escrava. A escrava que ele comprou com o dinheiro dele, em que ele é escravo, ele não é muito diferente da Hordaland. Ele é escravo do dinheiro, ele compra pessoas e coisas e as trata como seus objetos, e não há nisso nenhum tipo de honra. A honra não tem relação com quem manda em quem. Isso também é falado lá na frente do episódio, mas eu vou chegar lá, então não vou falar disso agora. Quando o Buchinha, número 219, vê a Hordaland tomando chicotada pelo Gorm, e ele diz: se eu tiver que viver sem honra, ser um escravo, eu preferia me matar. Nesse momento, o Askeladd, ele mostra que a honra em ser aí teoricamente livre, ela é ilusória. Por isso mesmo que ele dá uma risada, né, da situação e diz que somos todos escravos de algo. Com relação a algo, somos todos escravos. Inclusive essa cena ela dá a entender que o Askeladd convive aí com a sua própria falta de honra. Dá a entender que ele convive com essa falta de honra e para ele isso não é necessariamente um problema. E ele tem essa consciência de que todos somos escravos de algo, porque aparentemente ele é escravo do presente, do passado dele de alguma maneira, né? Ele convive com essa falta de honra, mas ele consegue lidar com isso. Existem aí pessoas que dependem dele, imagino que isso seja aí um motivador para ele continuar, para ele lidar com isso, visto que, por exemplo, no episódio passado, ao falar sobre perdas, ele estava com um semblante muito sério, né? E para reforçar um pouco essa questão de que ele talvez se importe com os outros, ou pelo menos com o bem coletivo, ou com pelo menos em tirar o melhor potencial de cada um, né? Ele afirma nesse episódio que a culpa não é da pessoa, ele fala isso pro Gorm, que a culpa não é da pessoa ser ruim no que você coloca ela pra fazer, a culpa é sua de não saber o que ela tem de melhor. Ele fala isso pro Gorm nesta hora, mostrando que, como eu falei, ele se preocupa em tirar o melhor das pessoas. Para isso ser possível, para você tirar o melhor das pessoas, é preciso liderança e principalmente empatia, porque saber onde cada um pode desenvolver o seu potencial é muito difícil sem você se colocar no lugar da pessoa. Se você não se coloca no lugar da pessoa, como que você pode imaginar o que ela pode ser boa? Se você não se coloca no lugar dela, como que você pode imaginar o potencial dela? É mais ou menos essa ideia que eu entendi desta parte do episódio. Ainda falando sobre escravidão, na conversa do Thorfinn com a Hordaland, quando ele fala pra ela que no lugar dela ele mataria todo mundo, que ia aí fugir e tal, ela questiona ele, falando: fugir pra onde? Pra onde eu for vai ser tudo igual, vai ter guerra, vai ter escravidão, não vai haver nada pra onde eu fugir. E aí isso é um gatilho pra ele lembrar da história sobre Vinland e do ideal de liberdade que foi passado para ele quando ele era criança, porque isso não foi reforçado em nenhum momento durante esses anos de batalha que ele teve com Askeladd. E aí já falei da escravidão do ponto de vista do Askeladd, já falei da escravidão do ponto de vista da Hordaland, vamos falar da escravidão do Thorfinn, que, como o Askeladd afirma, ele é limitado, ou seja, escravo do seu passado e do seu orgulho, a ponto de, no duelo entre Thorfinn e Askeladd, ele é facilmente provocado e perde não por uma questão de força, mas por uma questão de controle emocional, de equilíbrio emocional, né? Então, diferente do Askeladd, ele não consegue ainda lidar com a realidade dele, e esse rancor que ele sente é tão forte que desequilibra ele. O próprio golpe que o Askeladd dá
toda a sequência, né, a provocação e o golpe, dá um sentido para a situação, porque ele dá uma rasteira e derruba o Thorfinn no chão. Isso pode ser interpretado também como uma mensagem de que venceu aquele que tem mais equilíbrio, não que tem mais força. Então, o Thorfinn ataca com toda a força. Ele até desarma um momento o Askeladd. O Askeladd parte então para o desequilíbrio emocional, provocando o Thorfinn, e aí ganha dele, desequilibrando ele. E aí, falando um pouco sobre essa falta de equilíbrio, né, que é uma certa inabilidade em se controlar e ouvir, em aprender, né, isso é mais reforçado na ilusão barra sonho que ele tem, né? Com o próprio pai. No sonho, o pai dele não consegue passar a informação para ele, ou seja, não consegue dizer o que ele quer dizer porque o Thorfinn provavelmente não escutaria. Mas na verdade, isso é basicamente o próprio Thorfinn dizendo para ele mesmo que não consegue entender o pai, né? O Thor afirma que tem coisas que é melhor vivenciar do que ouvir, né? Então, apesar de anos terem passado aí, o Thorfinn ele ainda não consegue entender o conceito sobre um guerreiro de verdade não usa armas. Então talvez essa conversa com a Hordaland seja o início de uma reflexão dele sobre isso, né? Porque ele lembra ali de Vinland e tal. E aí o anime aproveita essa questão do vivenciar é melhor do que falar e pega esse gancho para falar de uma característica do povo viking, que é a de que há necessidade de mostrar valor na batalha e na guerra para ser reconhecido como líder. E aí, como eu falei, lá atrás do episódio, o Askeladd tinha falado que o Gorm é escravo do dinheiro. Ou seja, ele está mandando em pessoas não pela honra, ele está mandando nas pessoas porque ele comprou a liberdade delas. Ou seja, ele não é um líder do ponto de vista viking, ele não tem honra. Então o anime pega coisas do começo do episódio e fala também no final, que é esse comparativo entre os líderes. No caso, o Gorm, que lidera aquele vilarejo através do dinheiro, e ele é escravo do dinheiro, e isso não há honra nenhuma, comparando com o rei, que coloca o seu próprio filho na batalha para que ele vivencie a guerra e seja reconhecido como líder. Então o rei, quando o Canute, que é um dos seus filhos herdeiros, se eu não me engano, tem mais um que é o Harald, né, vai junto com ele pro fronte da batalha, e o Ragnar, que aparentemente é um conselheiro, alguma coisa assim, questiona se é realmente necessário, visto que o Canute não tem experiência de batalha. Ele diz que sim, né? O rei diz que sim, que é preciso, porque é preciso, como eu falei, mostrar valor, e isso ajudará também ele a não perder a batalha aí pela associação com o irmão Harald. Por quê? O que dá a entender é que se você não é reconhecido como um homem de honra, você não é reconhecido como líder. E aí, o episódio termina com uma introdução de um personagem novo, que é basicamente um cara que taca o machado, ele decepa um monte de gente. Bom, eu acho isso muito bom pra gente ficar ansioso pro próximo episódio, e bem irrealista, mas ainda bem que a gente não tá falando de documentário da Discovery, então tá tudo certo, né? Então vamos aproveitar essas decepadas e decapitadas por machados, que é coisa que eu quero ver mesmo Viking fazendo. Então é isso, galera, muito obrigado, espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações, baixa o PicPay, coloca o meu código lá, que você vai estar ganhando 10 conto para gastar no cartão de crédito, e também você pode se inscrever no canal, você pode ser um assinante do canal e contribuir com o crescimento deste canal maravilhoso, que é o meu canal, o canal YouTuber de Anime. Ok? Galera, é isso, muito obrigado, valeu, falou!